Eu já fiz um álbum sobre a Praça Batista Campos para os meus blogs. Que beleza de praça, né? Muito grande, muito bela, com espaço para prática de esportes. Quanta gente faz Cooper, exercícios. Planta do açaizeiro. É um dos bairros mais desenvolvidos da cidade de Belém, o bairro de Batista Campos. Que pessoas de todas as idades visitam, e muitos fazem exercícios, o que é muito saudável, né? Quero falar um pouco de Belém. É muito difícil, é quase impossível imaginar-se que no local desta praça, que na cidade de Belém, estado do Pará, é um dos estados que compõem a Amazônia, né? A Amazônia brasileira, né? A Amazônia legal. E segundo a história, segundo também nossos avós, pais, tios, né? Pessoas que nós conversávamos bastante, né? Naquela época que a gente se sentava, colocava as cadeiras nas portas para conversar, elas nos contavam um pouco da história, né? Da região amazônica, da formação de Belém, do Pará, enfim, né? Isto daqui, a cidade de Belém era tudo mata. Havia braços de rios, verdadeiros igarapés. Aqui nesta praça, essa praça precisou ser aterrada para que ela pudesse chegar a esse estado hoje em dia, né? Isso tudo começou lá por volta de 1900, não, se não me falha a memória, 1899, próximo já de virar, né, para este milênio, né, ou para o século 20, perdão. E assim foram abrindo no meio da mata, né, verdadeiras ruas, vilas, né? E algumas ruas ali no Ver-o-Peso, né, foram as primeiras, né? A Cidade Velha veio logo em seguida e construíram logo o Forte do Presépio,
né? Aquela outra parte muito bela da cidade que também, né, está em vídeos, fotos, né, de álbuns. Mas era assim, né? Aos poucos foi se alargando ruas, depois foi construída uma estrada de ferro, uma ferrovia, né, que vinha de Bragança, do interior de Bragança para Belém, ali até o bairro de São Brás, onde é hoje o terminal rodoviário. Mas que na época aquilo ali era um largo só, muito grande, né, chamado Largo de São Brás, né, e havia até pista de corrida de cavalos, essas coisas assim. Mas a própria história do Círio de Nossa Senhora de Nazaré conta, né, a história do Plácido, né, que haviam aquelas ruas assim, tudo na terra, mas cercado ainda por matas, que Plácido morava numa, tipo assim, uma choupana, uma casa muito simples, e ele encontrou às bordas do Igarapé a imagem, né, original da Santa, né, da Virgem Maria, e daí para diante prosseguiu com a história do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, né? Também já muito conhecida, não só a nível de Brasil, como de mundo também, né? Quem já se deu o trabalho de pesquisar, de ler um pouco, tem conhecimento de todas estas coisas. Então, com pouco tempo, mas antes eu quero falar o seguinte, que foram conservadas duas áreas dentro de Belém, né, de pura floresta, né? Uma delas é o Museu Emílio Gueldi, que ocupa toda uma quadra, e a outra é o Bosque Rodrigues Alves, lá na Avenida Almirante Barroso. Que é uma outra quadra gigantesca, né? Mas são verdadeiros, como é que se diz? São verdadeiros exemplos, né? De como que é a floresta amazônica. Lógico que já muito modificada, né? Ali tem animais que vieram de fora, ali as pessoas andam sem perigo de ter cobra, essas coisas assim, né? Coisas que façam mal ao ser humano. Mas é um espaço riquíssimo, né? Muito belo mesmo, né? Inclusive tem caminhos ali que a pessoa parece se perder, né? Muitos turistas se perdem dentro do Bosque Rodrigues Alves, né? E o Museu Emílio Gueldi, ele conta muita história da Amazônia, de Belém do Pará, com muitas espécies animais e também da flora, né, amazônica. Logo em seguida foram abrindo melhor as ruas, né, e depois pavimentando. Próximo a esta praça aqui, neste bairro, ficaram alojados os padres jesuítas, né, que depois construíram com auxílio dos índios a igreja de Santo Alexandre, lá próxima da igreja da Sé, né, a catedral de Belém. Os jesuítas ficaram aqui, os portugueses construindo o Forte do Presépio, né, ou Forte do Castelo, para proteger a cidade, a terra que eles haviam descoberto de invasores, né, holandeses, ingleses, outros estrangeiros, né, da Europa, que brigaram, né, pela posse das terras na América, né. E então fica assim, o Forte do Presépio ali
num setor, numa situação estratégica de Belém do Pará. A igreja de Santo Alexandre, com o Museu de Artes Sacras, né, bem ao lado do presépio, né? Segundo consta a história, os jesuítas vieram com os portugueses, né? Os padres jesuítas, né? E eu achei interessante na história o seguinte, que enquanto os portugueses se preocupavam em defender o patrimônio, né, os padres adentraram-se nas matas para com finalidade de evangelizar, de levar a religião, o conhecimento da religião e da educação aos índios, né, aos indígenas, aos nativos, né. Em alguns museus de Belém tem fotos e histórias sobre isto, né, mostrando os padres pregando, né, para nativos nus ainda. Aquela época era in natura mesmo, né? Hoje a gente já vê o índio com roupa, calça jeans, blusa, bermudas, mas naquele tempo não. Ou era roupa de índio mesmo, ou eles andavam nus mesmo. Mas olha que praça linda, né? Isso daqui era um igapó. Algumas partes eram tipo lama mesmo. Muitas vezes foi aterrado para chegar a esse estado que chegou hoje em dia, né? Uma outra característica importante, né, é que tanto o Nordeste brasileiro quanto o Norte, né, a princípio e por longos anos, longas décadas, eles foram desprezados, foram regiões desprezadas, né, pelo governo federal, que passou a trocar privilégios, né, com os barões do café, depois do gado, lá de São Paulo, Minas Gerais, e o sul do Brasil, né? O sul do Brasil é praticamente Europa, né? Descendentes de europeus, né? Tem italianos, alemães. São diversas raças, diversas sociedades, mas um lugar muito belo. Hoje o Brasil, né, quase nada tem quase nada possui daqueles climas, né, de preconceitos, de brigas do passado. Mas embora já haja falado sobre isso também, né, é importante, né, tocar no assunto, porque isso toca no progresso, né, no sentido geral. Com o tempo, né, o estado do Pará, os estados da Amazônia, eles ficaram a ver navios, assim como muitos estados do Nordeste, né? Graças ao povo, né, arregaçou a manga e foi à luta. Tiveram que se autossustentarem, né? E isso também incentivou em algumas cidades, em alguns estados, né, até devido a revoltas, a olhar como funcionavam as coisas, né, os políticos brasileiros, né, também passarem já
muitas décadas para frente, já passarem a adotar esse sistema de ganho fácil, de corrupção, políticos, empresários, né? Isso tudo força uma situação, né? O estado do Pará hoje, né, a região norte é a região mais rica do Brasil, né? Aqui tem petróleo, tem ouro, minério de ferro, bauxita. Entretanto, Belém, apesar de grande, muito bela, de todo o progresso, né, ainda é esta cidade pequena, né? Quem tem um automóvel aqui vai em 5, 6 pontos turísticos rápido, se quiser, né? Aí acaba a cidade. Quer dizer, houve muito desamor, né, da parte assim do ser humano, né? Em todo o planeta a gente observa isso, né? Este vídeo já não é uma crítica para destacar e falar sobre corrupção política, empresarial, não. Mas a gente não pode fugir dessa realidade de que o homem, ele é o maior predador do planeta, né? A gente vê hoje tanto esforço em prol da ecologia. Isto é muito válido, até porque jovens e adolescentes precisam, né, tomar conhecimento e aos poucos irem se conscientizando da necessidade, né, de plantar uma árvore, de cuidar de um jardim, né, de deixar mais bonito, né, a cidade, as casas, né? Porque nós precisamos da vida ao nosso lado, né? E o belemense tem uma vantagem, quem não conhece, quem é de fora, quem passou muito tempo sem viajar para a região norte, né, tinha aquela ideia errônea, né? Ah, anda índio pela rua, a cidade é muito feia, não é desenvolvida, enfim, cada um fazia uma ideia diferente, né? Mas muito aquém mesmo, né? E eu fiquei até surpreso quando alguns colegas de Minas, São Paulo, Paraná, eles não sabiam nada, não tinham a mínima informação do que era Belém do Pará, do que era Manaus, do que era o Nordeste. Para eles o Nordeste, o resto do Brasil acabava na Bahia. Eu fiquei assim, sinceramente, foi difícil até para mim ultrapassar e começar a explicar para eles. Quando eu falei para eles, olha, aqui tem praias maravilhosas, você vê carros de todas as marcas, motos de todas as cilindradas, teve a Zona Franca de Manaus, né? Isso facilitou bastante. Tem um outro balneário aqui de Água Doce, né, que tem onda. Meus colegas surfavam na Praia do Farol, chapéu virado. Aí eles caíram na gargalhada, eles deram aquelas risadas, não sei o que. E eu fiquei sendo assim, né, um modo de brinquedo para eles. Mas logo, né, eles vieram me perguntar, passaram a querer se informar, e foi que eu tive espaço para, com calma, a gente conversando. Aí o que eu expliquei, olha, Belém é uma cidade grande, mas não se compara logicamente com São Paulo, Rio de Janeiro, essas coisas todas. Mas é uma cidade muito boa, tem belas mulheres, universidades, escolas. Aí foi começando a despertar para estas coisas. E é muito bom, né? É muito bom em todos os sentidos. Você vê hoje
Olha, uma praça dessa aqui, isso aqui era para estar tudo lavado, tudo pintado. Pô, o Brasil não precisa que o povo faça pressão sobre os políticos para eles fazerem essas coisas, né? Isso aqui era para estar tudo pintado. Vem turista aqui, vê um negócio desse, né? Nós mesmos, a gente não tem, as senhoras, as pessoas não têm vontade de sentar aí. Quer dizer, falta chegar pra cá, né? Muitas coisas do progresso que já existe lá para Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Alguns interiores de Minas Gerais, de São Paulo, né? De colocar como é que se diz, um policiamento maior, um contingente bem maior de policiais nas ruas. E Belém agora inaugurou essa orla, né? A orla de Belém, que tende, né, a formar um círculo em volta da cidade, né, oferecendo mais opções de lazer, de entretenimento, e ficou excelente mesmo. O resultado agradou. Foram apenas 1.500 metros que foram inaugurados e já deu assim um ar assim semelhante àqueles quando se está na Ilha do Mosqueiro, ou como quando se está em Salinas. Uma árvore dessa, né? A gente vê uma espécime dessa da floresta amazônica. Uma árvore gigantesca. A maioria das árvores são pequeninas. Pelo Brasil, a gente viaja pelo Brasil. Quem fez diversas vezes aquela viagem, né? No tempo que viajar de ônibus era mais seguro, né? Era uma opção muito boa, né? Quem fez a Belém-Brasília, né? Entrou ali naquela principal que leva ao estado de Goiás, né? A gente vê aquele cerrado todo, aquelas quase não tem mata, né? Aí você chega pra cá e a abundância de chuvas que tem aqui, a abundância de oxigênio, tudo isso tá por desaparecer, né? Vai levar muitos anos ainda, mas tá por desaparecer, né? Porque a gente não duvida dessa capacidade, né, do homem de destruir, né? O mundo vive uma vida frenética, né? Onde o capitalismo e o materialismo, né, já envolveram a maioria das pessoas, né? Então, daí para a destruição total é um passo, né? Um ou alguns passos. Infelizmente a gente nota essas coisas, mas é muito belo, é muito bom saber que Deus fez todas essas maravilhas e doou tudo de graça para o homem, né? Tudo de graça. E no modo geral, você vê o homem reclamar e muitas vezes blasfemar contra Deus, né? O homem polui os mares, destrói as florestas, polui a atmosfera e ainda se julga no direito, né, de julgar a Deus, né? Quer dizer, é um contrassenso, né, para uma sociedade que se diz civilizada, para seres muito evoluídos, né? Então fica por aqui este vídeo, né? Foi muito bom, né? É sempre muito bom. Isso aqui é muito agradável. Agora, deveria ser mais bem tratado, mas tratado assim, como se fosse um quintal da casa dos políticos, né? Sempre verdinho, sempre limpinho. Essas pedras podem ser pintadas também.
esses coretos. Isso tudo data logo do início da construção da cidade de Belém. Algumas mangueiras. Facilidade que se tem aqui para adquirir madeira de lei. Você vê um negócio desse, a gente fica triste. A gente faz uma crítica construtiva, que é justamente para melhorar, né? Olha alguns peixes aqui. Não sei se está dando para observar. Está refletindo as árvores. Tem muitos peixes aqui. Oi, bom dia! Tudo bem? Qual é o nome desses peixes? Tem que dar um nome para cada um deles. Olha o outro lá. Qual é o outro? É, tem muitos peixinhos mesmo. Bom dia. Então é isto, é no sentido de chamar atenção, né? Para deixar a cidade mais bonita, né? Porque merece, né? A cidade é muito bela. Já dentro da Amazônia, isso aqui, eu acho que muita gente não quer dizer, a maioria, né, do paraense ainda não despertou para isso. A Amazônia é uma floresta inóspita, né? É riquíssima a sua flora, a sua fauna, mas ela é inóspita para o ser humano. Não dá nem para andar porque é tudo fechado, né? A quantidade de mosquito que transmite doença, essas coisas todas. Aí você vê, né, uma cidade grande, maravilhosa como essa dentro da Amazônia, né? Isso aqui é lógico que é uma obra secular, né? Mas a gente já pensa assim: o que seria de Belém? Que estado estaria se não houvesse tanta má vontade, né? Se não houvessem passados por aqui muitos políticos de todos os graus, né? Desde a época dos intendentes, né? Mais interessados nos seus bolsos, essas coisas todas, do que amor pela cidade, amor pelo estado, amor pelo povo, né? Então, o Brasil ainda tem muito recurso mesmo. O Brasil poderia ter alcançado patamares muito mais elevados, né? Mas infelizmente, né, tá marcado na nossa história, né? Tem essa mancha da corrupção, né? Que agora a gente verifica com facilidade também no povo, né? Mas vou encerrar por aqui. Tá ótimo. Foi um ótimo vídeo. Senhoras fazendo exercícios. Um ótimo dia. Uma ótima férias de julho para todos. José Roberto Almeida Valente, de Belém do Pará. Graças a Deus.